Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Ah, que maravilha! Estamos no primeiro dia de maratona de lives do mês de janeiro aqui no Instagram, MoniqueMM18. Vamos ter lives até o dia 15 de janeiro. Muito sorteio, muito livro, muitos autores. E vai ser aquela bagunça que a gente está acostumado, né? Muito bem. Hoje nós já tivemos 2 lives e teremos mais lives até as 10 horas, tá? Amanhã a mesma coisa, depois e depois. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. O nosso escritor já entrou, mas eu vou te falar. Carlos, querido, vou aceitar aqui o convite que você me enviou. Olá. Ah, agora estou vendo uma pessoa. Seja Olá, cara, muito tudo bem? bem-vindo, Carlos, querido. Tudo bem? Tudo bem, Monique? Muito, muito obrigado. Como é que você tá? Eu estou ótima. Eu quero muito te agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu estava louca para conhecer você, não só por causa do livro, mas pelo episódio do seu livro que eu gravei, porque eu sei que você é da área médica e o teu livro, o nome, tudo já me chamou a atenção. Gente, olha isso Certo. aqui, que coisa maravilhosa! Então, eu estava muito animada para conhecer você. Muitíssimo obrigada, tá, Ah, querido? deixa eu agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu gostei bastante do episódio que foi gravado, achei muito, muito bom. Muito legal mesmo. E, poxa, muito bom estar aqui Eu, conversando. eu fico muito feliz. Bom, é a tua primeira live literária? É a minha primeira live literária, sim. Que responsabilidade ingressar o nosso autor numa live literária, né? Ai, Carlos, fazer live é uma delícia. Depois que você pega o jeito, você não quer fazer mais nada na vida, a não ser É fazer live. mesmo. Aliás, falar de literatura é muito bom, né? Principalmente quando é o nosso livro. Então a gente vai se divertir muitíssimo. Não se preocupe, tá? Ah, vamos aí. Você é de qual lugar do Brasil? Ó, agora, nesse momento, eu tô falando de São Paulo, né? Hoje em dia eu tô morando em São Paulo, na capital mesmo. Que eu Mas você trabalho nasceu aqui, eu onde? vivo aqui. Mas eu sou do interior, né? Eu nasci no interior de São Paulo. Ah, você é do interior de São Isso, Paulo e hoje, atualmente, você está na capital, é isso? isso mesmo. É, que hoje eu trabalho aqui, eu vim estudar aqui, né? Eu vim pra cidade grande, caótica, que é São Paulo. É, São Paulo. Eu tenho vontade de conhecer só o litoral de São Paulo, que dizem que é belíssimo. Ainda não tive a O oportunidade, litoral mas norte. O litoral norte é muito bonito. dizem que tem praias maravilhosas. E você conhece o Rio de Janeiro? Eu fui pouco para o Rio de Janeiro. Eu fui uma vez para Niterói, num congresso, né, durante a faculdade. Aí eu dei um pulinho assim no Rio também. Mas é só isso assim, que eu conheço, não é muito não. Bom, Inclusive, esse eu ano fui terá eu fui na Bienal Lapa, aqui no Rio de acho que é um bairro Janeiro, que hein? chama Lapa, que eu achei maravilhoso assim. A Lapa é um inferninho na terra, aquele lugar. Inverninho, nossa, que maravilha de Todo inverno. mundo tem história naquele lugar, gente. Pensa no inferninho na terra. É a É Lapa. ali. A Lapa, gente, para quem não conhece, é um bar atrás do outro, uma danceteria do lado da outra, uma mistura de gente. Você vê desde a Patricinha até o hippie que veio andando do Nordeste para o Rio de Janeiro a pé, entendeu? A Sim. Lapa é absurdamente uma mistura, é enlouquecedor. Eu amo aquele lugar. Hoje em dia, a Lapa deu uma caída. Ah, Eu é não mesmo. sei agora, Poxa. mas
deu uma caída. Mas todo mundo tem história naquele É, lugar, não, o gente. dia Tá lá que foi eu bom fui demais. tava muito bom, porque tava rolando um sarau, assim, no meio de uma rua, assim, aí tinha várias coisas, né? Tinha um pessoal vendendo doce, tinha um pessoal cantando rap, tinha umas bandas Tipo isso. apresentando, tinha uma galera vendendo livro, tava incrível, assim. Eu falei, caramba, eu preciso É voltar. tipo isso. Tu passa na rua, tem a galera do rock, do outro lado da rua tu tá escutando jazz, do outro lado da rua tá o samba, a Lapa é essa mistura maravilhosa. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro, você pretende vir? Olha, se eu tiver possibilidade, vai depender um pouco do trabalho, assim, né? Às vezes é um pouco difícil de sair, mas gostaria. Muito bem. Se vier a Bienal, mande mensagem para que a gente possa se encontrar na Bienal, trocar figurinha, tá bom? Eu estarei lá com certeza. Legal, legal. Bom, esse aqui, gente, olha essa capa, que coisa maravilhosa dessa capa. Poemas para depois da morte. Antes da gente falar da capa, eu queria falar sobre esse título. Você é médico, né, Carlos? Só que você é um médico, médico forense, é esse o nome que Isso, se dá? isso. O que é um médico forense? É, não, só pra não ficar feio, assim, na verdade eu tô terminando a minha especialização, assim, né? Eu ainda falta 2 meses para eu ter o título mesmo, assim, né? Só para deixar isso bem claro. Então, né, gente? Já é. 2 meses. Não, acho que é uma especialidade menos conhecida, assim, né? Mas geralmente o que faz as pessoas lembrarem um pouquinho são aquelas séries de polícia, né? CSI, essas coisas assim, né? De legista, né? De fazer autópsia, essas coisas, né? Geralmente assim. Mas Nossa, forense é de fórum, pesado. né? Quer dizer, fazer trabalho para a justiça, assim, né? Qualquer tipo de trabalho, né? Não necessariamente crime. Desde Nossa, questões esse de, seu nome. sei lá, afastamento por doença, aposentadoria, processo, indenização, várias coisas. Se um dia você tiver algum problema com plano de saúde, um hospital, por exemplo, e isso virar um processo, é a minha área de trabalho. Ah, interessante, hein, gente? Gostei. Esse seu nome, Poemas para Depois da Morte, é a tua profissão, a tua atividade, a medicina, a tua área, estimulou você a escrever um livro com esse nome? Como é que surgiu Poemas para Depois da Morte? Assim, ele foi sendo construído ao longo de um tempo, assim, né? Algumas coisas que tem acho que alguns poucos, mas aí são a exceção mesmo de poemas que foram as primeiras vezes que eu tive contato com a morte, ainda durante a faculdade, né? Foi a primeira vez que eu vi gente morrer, assim, na minha frente, assim, né? Que é uma coisa, é uma coisa complicada, bem Não é complicado. para todo mundo, Não, né? eu tive minha primeira experiência isso logo no primeiro ano de medicina, assim, quando eu ainda era calouro, eu estava fazendo um plantão que era só de observação, só para assistir as coisas, e aí teve um paciente que lá deu tudo ruim, assim. Aí Teve um paciente que o quê? que ele foi a primeira vez assim que eu cheguei a ver, né? Era um atropelamento, ele foi direto para a sala de emergência, mas o pessoal não conseguiu reanimar, assim, apesar das tentativas. Foi meio triste, assim, era jovem, né? Ainda mais, putz, triste. Porra, quando tu era calor, logo no primeiro baque, assim, é pra te Logo. testar, né? Isso, Pra saber se você ia continuar ou não. não, mas mexeu, assim, né? Mexeu bastante. E essa foi a primeira vez, né? Acho que, assim, foi uma construção, né? Outros momentos parecidos durante a faculdade, mas comecei a pensar muito mesmo sobre isso depois de formado mesmo, né? Com pacientes mesmo que eu já estava atendido. Eu lembro do primeiro paciente que eu perdi, isso no meu primeiro ano de formado, né? Ele morreu de um câncer de próstata, que depois foi para o pulmão também. E acabou, depois de um tempo, evoluindo, né, ficando grave, e infelizmente faleceu. E, e aí depois veio a pandemia, né, que aí foi, sei lá, uma epidemia de Você tava mortes, na linha de inclusive. frente na pandemia? Tava. Eu tava em algum, assim, o hospital, né, que eu faço minha residência, ele meio que fez um projeto
para a maior parte dos residentes ficarem trabalhando só com Covid, né? A gente ficou com a formação meio em pausa por um tempo e ficou trabalhando só com Covid. Então, basicamente, geral, assim, né? Foi pra linha de frente. E aí eu tava numa enfermaria que chegavam casos mais graves, assim, avançados também, e tinha uma mortalidade meio grande, assim. É punk, né? Eu acho que é uma área que não é para todo mundo. Tem gente que não consegue lidar com sangue, tem gente que não consegue lidar com a morte. A Sim, morte, gente, é a única coisa certa na nossa vida. E ainda assim as pessoas não gostam de falar sobre ela. O que poderia ser uma coisa muito comum, a gente conversar sobre a morte. Só que a morte tem uma carga sobre ela tão pesada, né? Que quando a gente pensa em morte, a gente pensa em eu tenho medo de perder um ente querido, sim, eu tenho medo de perder sei lá o quê. Então a morte ela acaba tendo uma carga emocional muito grande. Então as pessoas afastam essa ideia. Elas não gostam nem de pensar que alguém pode morrer, que alguém que ela ame possa vir a morrer. E a gente sabe que a morte é a única coisa concreta que a gente tem na vida. Mas nada na vida a gente sabe, só que a morte é certa. Então a gente tinha que parar de ter esse medo, esse receio de falar sobre a morte, de escrever sobre a morte, né? O Carlos escreveu aqui poemas para depois da morte. Então, assim, ele está à frente, ele está numa área que ele lida com isso e não vai parar por aí, porque ele tem um trajeto imenso na vida dele até ele se aposentar, porque ele vai ver muita gente morrer. Isso é fato. Ele vai ter que lidar com a morte de qualquer jeito. Então, agora, o Carlos, me diz uma coisa. Esse é o teu primeiro livro publicado? não, posso só comentar um pouquinho sobre isso que você falou antes de te responder? Não, é porque você falou, né, sobre essa dificuldade, né, que a gente tem enquanto sociedade, né, somente aqui no Ocidente, assim, né? O Oriente dizem que é um pouco diferente, não sei, né? Mas eu já vi gente dizendo que é meio diferente. Mas isso foi uma coisa que me deixou muito em dúvida, né? Inclusive, né, se eu deveria escrever e soltar esse livro, assim. Eu falava, nossa, será que é bom, né? Ficar falando sobre morte, né? Não sei, assim, né? Eu achei que talvez pudesse também causar algum incômodo, né? Por ser um tema que a gente tem muita dificuldade mesmo de falar. Mas eu achei que talvez fosse mais uma questão de como, né? Talvez, em vez de somente evitar, né? E fingir que essa coisa não existe, né? Infelizmente, né, é uma das, igual você falou, é uma das poucas, se não a única certeza que a gente tem na vida, né? Todo mundo mora vai. A gente precisa talvez descobrir como, né? Falar sobre isso. A ideia do título, inclusive, foi uma forma, assim, que eu quis pensar, assim, né? Tipo, beleza, né? Eu vou falar da morte, mas eu pensando, né, que depois continua, assim, né? Acho que tentar tirar alguma coisa positiva, né, em cima disso. Principalmente porque a gente teve muito contato com a morte de uma forma ruim, né? Bem ruim nesses últimos anos, né? Que não é, que são mortes evitáveis, né? Que acho que é o tipo mais difícil mesmo, né? Aquelas que dariam para ser evitadas. E além disso, eu acabei tendo uma experiência pessoal, eu mesmo também quase morri de uma forma muito horrível. Isso um pouco antes de começar a pandemia. A pandemia já estava começando, mas não tinha chegado no Brasil direito ainda, e ela não tinha sido considerada uma pandemia, né? Eu estava numa viagem, aí eu meio que quase morri numa avalanche. Eu tive que ser resgatado, foi uma coisa meio horrível, assim. Nossa, Aí, mas isso dá um livro, um gente. dia, eu Você foi preciso pra sentar para onde? escrever, talvez, quem sabe. É uma trilha, é uma trilha famosa até. O pessoal geralmente faz. Eu fiz até com uma agência, assim, bem certinho mesmo. Não era nem para ser nada perigoso. Chama Salcantay. São 5 dias de trilha, né, nos Andes, que você vai de Cusco até Machu Picchu. Só que a gente foi. Não, é legal, assim. Só que a gente foi numa. Eu fui com uma ex-namorada. Aí, só que a gente foi numa temporada de chuva e tava tendo muito deslizamento de terra. E aí, no terceiro dia de caminhada, a hora que a gente já tava descendo, a terra que tava acima da gente começou a desabar, a gente teve que sair correr, assim. A gente ficou preso num acampamento, ilhado, e a gente teve que ser resgatado de helicóptero depois. Foi horrível.
Ah, gente, já valeu então a aventura, né? Ser resgatado de helicóptero. Isso é muito chique, né? Ser resgatado de Nossa, foi helicóptero. bizarro, porque a gente tava com o pessoal que era estadunidense, né? Aí eles mandaram um piloto estadunidense pra resgatar a gente, tipo o cowboy, assim, de filme americano, sabe? Foi uma... Ele falando que ele tava lá pra salvar a gente, eu falei, gente, eu tô num filme americano, não é possível. Isso dá um livrão, hein? Vou te enganar, não. Isso dá um livrão. Dá, Se tu sentar e tem, escrever, essa dá história um livro. essa história tá num dos poemas do livro, um que fala sobre dois sonhos. Tem uma parte dessa história que Eu tá, ainda não comecei a ler teu livro. Eu vou começar a lê-lo amanhã. tá. E aí, em breve, eu vou fazer uma resenha dele. Mas eu estava dando uma folheada aqui, vi algumas poesias, alguns poemas aqui, que são bem fortes. Eu vou ler a sinopse aqui do teu livro para o pessoal se inteirar ainda mais da sua história. Separa um poema, Carlos, que você goste muito. Pode ser o seu favorito, pode ser aquele que você mais gosta, só para você Tá. ler para Eu não gente. Gente, sei eu vou ler para se pegar. vocês, ó, poemas para depois da morte. A morte não é o fim, é o retorno da vida ao oceano. É o regresso ao desconhecido. Da água viemos, à água voltaremos. As lágrimas dos que ficam adubam a existência seca da terra. Os que morrem mergulham na própria matéria da vida. E aí, gente, tem aqui, ó, para todas as estrelas que se apagam e as luzes que perduram. E aí a gente tem a bio do nosso autor, que eu vou ler para vocês, conhecerem um pouquinho mais o Carlos. Carlos Henri Gomes Filho, 28 anos de idade, nascido em 29 agora, já envelheci. Botucatu e crescido em Promissão, no interior de São Paulo. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Autor do livro Acordei Louco num Mundo Sensato, ou Foi o Mundo que Ensandeceu. Colabora nas publicações Fazia Poesia e Ensaios sobre a Loucura. Acredita que a escrita é uma jornada ao interior, um retorno ao profundo de onde nascemos, um mergulho inspirado no oceano desconhecido da morte e da vida. Só para ele entender o negócio, Carlos, alguém na tua família é médico ou poeta? Ou é só você? Poeta, na verdade, eu tenho as duas coisas na minha família, assim, na verdade. Meu pai e minha madrasta são médicos. Meu pai ele é cirurgião, urologista. Minha madrasta é cardiologista, é EPS, e agora ela tá fazendo psiquiatria também. Ela tá mudando de área. Porque você foi de um extremo ao outro. Ele foi da poesia à medicina, vocês não estão entendendo. Mas eu não Eu acho vi extremo, aqui que você... não, viu? Eu acho que tem tudo a Não, ver. Não, eu eu acho que tem acho. tudo a ver. Eu acho. Sério? Eu acho. Você pode ter o que você vive dentro da medicina como inspiração para escrever os seus livros, Sim, sim. né? Como a gente estava conversando. Sim. Mas que eu acho dois pontos ali totalmente contramão, de certo modo, eu acho sim. Certo. Então, você escrever, na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, se vocês não concordam, tudo bem não concordar. Você tem outro livro, né? Aqui. Você tem outro livro aqui chamado Acordei Louco num Mundo Sensato, ou Foi o Mundo que Ensandeceu. Esse teu livro tá aí contigo? Olha, eu tenho aqui. Você me dá um minutinho? Claro! Deixa eu só pegar por favor. rapidinho. Enquanto ele pega, gente, eu vou ler para vocês um poema aqui do livro, tá? Só para vocês. A vida é uma jornada e o vírus veicula a virada. O veneno e a vontade de replicar nossas inconsistências. Invenções incontinentes espirram em múltiplos lugares de existência e resistência. A desistência não quer ser opção da poesia que já foi infectada
e sangue em cuidados intensivos, até que a inflamação dos organismos de defesa, esse fogo com nossos tecidos vulneráveis. A poesia quer ser tecida para o além-vírus e ser recitada como oração além-morte. Conseguiu? Pegou o livro? Peguei, tá aqui. Deixa eu ver a capa do teu livro. Tá dando pra ver? São dinâmicas diferentes. Tá? Esses 2 livros foram publicados pela mesma editora ou não? Esse aqui, na verdade, um pouco mais, já tá um pouco mais velhinho. Ele saiu em 2017 pela Substância, mas tá esgotado já. Só eu tenho algumas cópias, mas não tem uma tiragem Esse nova. aí fala sobre o quê? Esse daqui, na verdade, foi uma reunião que eu fiz assim de alguns poemas que eu também fui escrevendo ao longo da vida, principalmente durante a faculdade, assim. E aí, não tem esse aqui, diferente do segundo, não tem um tema que norteia, né? Igual o segundo, eu quis, obviamente, né, falar bem sobre morte mesmo, de vários aspectos. Mas esse aqui, na verdade, eu estava mais experimentando, assim, né, como que era reunir os poemas e tentar fazer uma articulação entre alguns temas que eu gosto, de filosofia, de sociedade, de política. Tentei fazer bastante coisa de política, assim, porque tava muito engajado com o movimento estudantil, assim, na época, e, assim, no Brasil também, né, é difícil não se engajar com política, né. O Brasil, ele deixa a desejar em muitos pontos, infelizmente, ainda, né. Aí Exatamente. eu tentei dar uma vertente assim mais filosófico-crítica, digamos assim. Todos os nomes são muito interessantes. Esse aqui, que pelo que eu estou vendo, Poemas para Depois da Morte, foi publicado pela Filos, não é isso? Isso, ela é daqui de São Paulo. Você gostou dessa experiência de publicação por editora? Gostei sim, né? Acho que eu gosto de ter outras pessoas me ajudando, me orientando, em vez de fazer tudo sozinho. A vantagem por uma publicação por editora é essa, né? Você não está sozinho. Você tem todo o parâmetro atrás ali para te dar um suporte. Diferente da publicação independente, que o autor tem que correr atrás de todos os profissionais e estar à frente de todo o projeto. Uhum. Eu tenho escutado muito eu tenho bem vontade de fazer, mas até agora também eu não teria disponibilidade nem muito tempo, assim, né? O fato de já ter uma editora, né, como eu tenho que lidar com a profissão, assim, também ajuda muito. Ajuda muito. Sim. Eu imagino. E você com a medicina, cara, tem que focar, não adianta, senão você não consegue. E a editora, no seu caso, realmente é uma ótima opção. Eu tô vendo aqui que o teu livro tem 95 páginas. Quanto tempo você levou para escrever esse livro, Carlos? Assim, como eu falei, né? Como eu tinha falado lá no começo da live, alguns poucos poemas eu já tinha escrito de um tempo atrás, né? Do início da faculdade. Um ou outro eu escrevi logo depois quando eu me formei. Mas o grosso eu escrevi em 2020 mesmo. A maior parte foi principalmente em 2020. E aí, depois, 2021 foi o tempo de organizar, começar o processo de edição. E é esse ano que eu lancei, né? Como que você vê os pontos mais difíceis para você produzir uma obra como essa e a parte mais fácil, por exemplo? Como é que você avalia, dentro dessa produção, esses 2 pontos? Assim, eu acho que a parte mais fácil para mim foi porque eu tava num momento que eu tava escrevendo todo dia, assim, né? Então eu acho que eu tinha até bastante coisa para colocar, assim, porque eu tava meio que na fúria, assim, escrevendo todo santo dia eu escrevi alguma coisa. Hoje, agora que eu tô com o livro saindo, eu tô mais quieto, né? Não tô escrevendo todo dia, assim, tô um pouco mais descansando. Mas eu tava escrevendo todo dia, então eu tinha bastante coisa, assim. Mas era difícil de tentar de selecionar o que estava fazendo sentido ou não, né? Aí eu pedi para o pessoal me ajudar, né? Lendo, os colegas amigos. E aí foi.
Pois é, eu ia exatamente perguntar sobre isso. Porque poema, poesia, dinâmica é diferente de você sentar e escrever uma ficção. E quanto mais você produz em relação a poemas, mais material você acumula. E aí, na hora de você sentar e escolher quais são os poemas, as poesias, os contos, as crônicas, enfim, para publicar, eu acho que é um processo bem delicado, né? Não, Porque essa você fica com parte é aquele difícil. sentimento. Essa parte é Você bem fica com difícil. aquele sentimento, eu estou excluindo esse poema. Será que eu estou fazendo certo? É, Não, a gente pode mudar e acrescentar o outro. Isso aconteceu com você? não, aconteceu, né? Porque você fica pegado, né? Aí você fala, nossa, mas eu não queria tirar esse aqui. Mas aí você fala, putz, mas esse aqui não tá legal. Mas eu não, ao mesmo tempo você quer e você não quer tirar, assim. Ai, agora, ô Carlos, lê pra gente um poema que você goste do seu Ah, eu livro, o tinha que escolhido você aqui, mais peraí, que eu perdi. gosta. Tem um que eu gosto, que ele é um dos menores poemas, assim, é um haikaizinho, mas eu gosto muito. Eu acho que ele, em 3 versos, ele meio que diz, assim, o que eu queria dizer com o livro inteiro, assim. É, pode ler? Pode? Tá. Ele tá mais no finalzinho, na última parte. Ele não tem título, que o meu normal é escrever sem título mesmo. Alguns eu coloco, mas geralmente eu escrevo sem título. É o seguinte: estrelas ancestrais cintilam há milhões de anos-luz. O espaço-tempo quebrou. A Via Láctea num copo de saudade. Tá na página 84, se você quiser ver. 84? Isso. É um tipo haikai, assim, é uma adaptação de haikai, né? São 3 versos. E Ah, eu tento meio que fazer aquela coisa, né, de você pegar o momento. Mas o momento aqui desse é tipo todo o tempo e o espaço, assim, é meio que isso. agora eu entendi. Estrelas ancestrais cintilam há milhões de anos-luz. O espaço-tempo quebrou. A Via Láctea num copo de saudade. O que te inspira a escrever poemas, ô Carlos? Ah, tudo é inspiração, né? Porque acho que o poema é uma forma que eu tenho de me expressar, né? Eu comecei primeiro para mim mesmo, né? No começo não me imaginava publicando, mas desde as coisas da minha vida pessoal, às vezes esse poema aqui muito inspirado, né, numa relação com o céu, as estrelas, o universo e a morte, né? Ah, eu gosto até com um pouco de astrofísica, que às vezes eu gosto de ver uns vídeos de astrofísica, né? Porque as estrelas, né, elas que a gente enxerga, elas talvez nem estejam mais vivas, né? Então eu acho que isso dá uma metáfora muito bonita, né? A gente pensar nos antepassados, assim, que a gente também carrega, né? E podem ficar vivos com a gente de formas diferentes, né? Então, Olha, isso aí é um espírito antigo, é tipo gente. O um espírito Carlos é um antigo. espírito antigo, exatamente. Espírito antigo. Porque não é todo mundo que enxerga o mundo assim, né? O poeta, por si só, ele enxerga o mundo diferente, né? Ele escreve Sim. diferente, ele pensa diferente. Então, a essência do poeta é diferente. Ele vê Isso poesia, tem ele a vê ver com a poema sua em outro lugar. pergunta, né? Como, acho que tem mais a ver com a forma como você olha, assim, né? Porque quando você olha para as coisas, realmente é muito fácil pegar inspiração, assim, do cotidiano. Às vezes eu pego inspiração de coisa boba mesmo, né? Outro dia eu tava pensando num negócio do, do prédio aqui, o extintor de incêndio, e aí ficou na minha cabeça e virou um poema, assim, né? Que eu devo ter em algum lugar. Acho que se pá, tá no meu livro. Não, preciso achar depois. Então é que eu anoto nos cadernos, e aí eu uso cadernos e ficam espalhados. Aquela coisa. Agora, ô Carlos, você com a medicina, né? Como é que você está encarando aí, enfrentando, lidando com a tua rotina de escrita? Você falou que você escrevia todos os dias, mas que você diminuiu o ritmo. Eu acredito que balancear a medicina com a poesia seja um pouco mais complicado. Como é que você hoje produz as suas obras? Você escreve diariamente? Quando tem inspiração? Quando tem tempo? Como é que funciona isso?
No momento, é que agora, esse mês de janeiro, eu tô de férias, né? Então, eu não estou fazendo nada. Nem medicina, nem escrevendo. É bom também fazer nada. Não, é porque eu tive um ano cansativo, assim. Aí esse mês de janeiro, assim, engraçado falar isso, né? Eu não tô fazendo nada. Mas esse mês que eu tô de férias é bem isso mesmo, não tô fazendo nada. Eu tô Que tentando. bom, é bom. Não é bom, né? Tô tentando dar uma descansada, assim, na cabeça mesmo, né? Aí, mas assim, no final do ano, né, quando eu tava muito acumulado com as coisas da minha especialização, eu tava escrevendo quando dava, assim, quando tava dando tempo. Mas eu pretendo, né, voltar ano que vem, que eu acho que eu vou estar um pouco mais organizado, agora que eu terminei já a minha especialização. Terminei não, tô terminando. Eu acho que eu consigo voltar a ter isso como uma rotina, igual eu tive em 2020 que eu falei, né, que eu tava escrevendo todo dia. E em alguns momentos do começo do ano eu estava escrevendo todo dia também. Então varia, depende muito da fase, assim, né? Do que dá pra fazer. Que maravilha. Mas eu não Agora, gosto de ficar muito tempo sem escrever também, não, né? Porque a prática é importante, assim. sim, sim, você falou o negócio certo. A prática na escrita é muito importante. A gente precisa escrever, nem que seja uma vez a cada 2 dias, mas para quem escreve, quem é escritor, poeta, ficção, enfim, Uhum. escrever, praticar a escrita é o que faz a diferença, porque você É vai bom, né? Porque moldando a senão escrita. fica só naquele mito da inspiração, né? E, pô, a inspiração é importante, lógico que ajuda, né? Mas se você tá escrevendo todo dia, a hora que a inspiração vem, é muito melhor. Exatamente. Exatamente. É unir o útil com o agradável. Agora, ô Carlos, me fala uma coisa. Na hora que você escreveu, não só esse livro, mas o outro também, você passou pelo bloqueio criativo ou não? Esse livro aqui, particularmente não, viu? Para ser bem honesto. Esse eu tava, acho que até pelo contexto, né, do mundo, assim, né, eu tava meio que na fúria, assim, mesmo, escrevendo muito, muito. Bloqueio criativo não foi um problema nesse livro, não. O outro você Acontece, já viu? passou por esse Não, não, processo. acontece bloqueio criativo às vezes, né? O outro, como na verdade são poemas que eu já tinha escrito, acho que não exatamente, mas às vezes acontece sim, né? Quando eu tô fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa não dentro desses projetos, às vezes rola bloqueio criativo, sim. Rola sim. Muito bem. Melhor do que o bloqueio criativo é poder sair dele, né? Sim, Não permaneçam no bloqueio. Ele é bom até certo ponto. Depois, ele consome você e te engole no escuro, de um jeito que você enlouquece. Então, bloqueiem, mas também desbloqueiem. Agora, o Carlos, vai rolar sorteio do livro físico, não vai? vai rolar sorteio, vai, vamos fazer. Gente, está aberto o sorteio do livro físico do nosso autor, Poemas para Depois da Morte. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e vão mandar lá no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro de poemas do nosso autor, Poemas para Depois da Morte, do nosso escritor nacional Carlos Henry. Gente, printou e mandou lá. Quando a live acabar, eu vou no meu direct, vou ver quem ganhou, porque dá para ver pelo horário. Então, se você for o Sim. primeiro ou a primeira, eu vou mandar o seu contato para o nosso escritor e ele vai enviar o livro físico. Olha que lindo! Vai autografado? E o legal é por isso que eu pensei justamente no físico, porque o físico eu faço autógrafo com a minha própria caligrafia, é bem mais bonito, né? Ó, Mas não vem com aqueles garranchos de médico que a gente não entende nada, não, hein? Justo, Não vem com justo, esses garranchos. justo. O leitor vai pensar, não, que é isso? Uma receita? Ele mandou uma receita Não, aqui. letra de médico é foda, né? É Ele verdade. vai ter que ir lá na farmácia pro cara entender a letra. Nossa, Que farmacêutico isso sofre, aqui? né? Os Não farmacêuticos, tem pacientes, é condições, ruim. gente. Não, é ruim. Não, tem que ser receita tem que ser digital, velho. Dependendo da letra dos médicos, não dá, não.
Pelo amor de Cristo, hein, É gente? foda, né? Não se preocupem, ele vai mandar direitinho para vocês, tá? Ó, só printar lá no meu Instagram, MoniqueMM18. É no direct, tá, gente? Muito bem. Agora, Carlos, essa capa? Menino, que capa magnífica, cheia Poxa, de eu cores, gostei também, viu? ficou linda. Como é que surgiu o projeto dessa capa? Eu, na verdade, eu dei umas orientadas, assim, né, pro capista, né? Eu dei um desenho meu mesmo, que eu fiz para uma coletânea de poemas da Fazia Poesia. Quem não conhece, a Fazia Poesia é um portal de poesias do Medium. E tem uma galera de poetas que faz parte, assim, né? Hoje em dia acho que deve ter uns mais de 200 poetas, assim. E a gente publica todo dia lá, tem poesias novas, assim, de todos os gêneros. Aí eles fizeram uma coletânea em 2021 com uma ideia muito legal, né? Que a gente fez poemas em dupla. Aí eu fiz poema com uma dupla, tipo, tem todo mundo se organizou em duplas. Aí além dos poemas, eles pediram pra fazer uma ilustração também. E eu fiz uma ilustração que era mais ou menos assim, né? Uma pessoa no centro, olhando para o céu, e aí tinha umas borboletas voando. E aí eu pedi para pro capista se inspirar nessa ilustração que eu tinha feito e naquele poema que eu li antes das Estrelas Ancestrais. E aí foi meio que assim que surgiu a Nossa, ficou capa. linda. Linda essa capa, lindo esse trabalho. A diagramação dentro, vocês vão ver, gente, que uma folha, ó, assim, ó, tá vendo? Tudo ficou lindo nesse livro. Todo o trabalho. Deixa eu mostrar outra página aqui para vocês. Olha que lindo! E aí tem cada nome, aqui lá era crepúsculo, aqui é dia, tudo, tudo muito bem feito. Ó, olha aqui que maravilha. Parabéns, a Filos arrebentou você também. Agora, ô Carlos, me diz uma coisa. Eu costumo dizer que todo escritor precisa ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Você lê, você não lê? Como é que funciona isso com você? A leitura te ajuda a escrever? Como é que é a tua Não, relação com o ajuda, livro? ajuda. Não, sem ler não dá, não. É que eu tô lendo, acho que eu tô na fase da minha vida que eu tô lendo pouco, assim, né, por conta da falta de tempo, assim, né, porque por conta da especialização, né, eu já tenho que ler, eu tenho que ler muita coisa de medicina, assim. Aí, leitura é uma coisa, eu tô devendo um pouco, assim, nesse último ano, esses últimos 3 anos de especialização, na verdade. Mas o bom da poesia, aí, né, vou fazer uma ressalva aqui, é porque poesia dá para ir lendo, né, aos poucos assim, né, então poesia até que dá para pegar bastante. Aí, inclusive eu tô lendo pelo Instagram dela mesmo, eu preciso comprar o livro ainda, mas uma que chama Mar Becker, que é maravilhosa, assim, também, se você quiser depois pegar a recomendação, o Instagram é Mar Becker, que ela escreve uns poemas, assim, nossa, muito, muito bonitos, assim, também. Quando a live acabar, marca ela nos comentários. Porque aí Tá. o pessoal que gosta de poesia, poema, já segue ela, Uhum. já começa aí a interagir. Pode marcar, eu vou adorar conhecer também. Já vou seguir, que indicação é sempre bom, né, Sim. gente? Agora, E Mas você tem. romance, por exemplo, faz anos que eu não leio romance. Nossa, faz muito tempo que eu não leio romance. Eu fiquei devendo, tô devendo assim mesmo. Gostaria de voltar e quem sabe até escrever algum dia, não sei. Quem sabe? Você, você tem algum autor ou algum poeta, no seu caso, né, que te inspire, que seja o seu favorito, que você tenha na sua estante, que você pegue para ler ou reler, ou não? Uma que é uma poeta contemporânea nossa, né, que eu sempre volto, assim, é a Luísa Romão. Ela tá com um livro novo aí agora, inclusive, né? Eu tô com ele aqui, inclusive. É o
também guardamos pedras aqui, né? Tô fazendo propaganda de graça para ela. Tudo bem. Pode fazer, que a gente adora indicação. Que ela, eu lembro quando ela lançou, acho que um dos primeiros, Coquetel Motolove, né? Que ela também ela tinha uma pegada bastante de crítica, assim, social, que eu gostava bastante. O Sérgio Vaz é um outro que eu gosto bastante também, pensando em contemporâneos. Agora, alguns mais clássicos que eu gosto bastante é o Drummond, né? Eu acho que quando eu comecei a escrever, eu tentava imitar o Drummond mesmo, assim, era tipo, era muita inspiração mesmo. E o Leminski também. O Leminski e a Ana Cristina César, os dois, assim, eu gosto muito dos dois. Só referência top, gostei, hein? Tem um poema aqui no teu livro que eu dei de cara agora. E eu fiquei realmente muito. Eu posso ler Por esse poema favor, para o nossa, pessoal? por favor. Gente, eu vou ler porque está na página 41. Penseira. Se penso em nós, é porque sou feito de lágrimas ancestrais. Sou memória escondida que transborda ao nascer do choro de nossos pais. Sou pensamento original, porque me pensaram antes de mim mesmo. Sensacional, né? É o tipo de E coisa que tem uma referência toca. a Harry Potter, não sei se você lembra Ainda não dessa. li Harry Potter, sabia? Não leu? Não É que li. tem Penseira é o nome de um artefato mágico que o Dumbledore. Você conhece os personagens? Ah, eu já vi o filme muitos anos Dumbledore é o atrás. professor, é o velho, o professor que ensina o Harry, Não, assim. eu sei quem é, eu não lembro dos nomes. Tá, mas é só esses dois. É porque ele na sala dele, ele tem um. Tem um momento. Eu não lembro nem qual livro também, porque faz tempo, assim, que eu li Harry Potter quando era mais novo, né? Mas tem um momento do livro que eu acho que veio daí o título, né? Que eu escrevi, expõe muito tempo depois, mas eu acho que veio daí. Que ele tem um artefato em que o Harry coloca os pensamentos dele, e aí ele enxerga os pensamentos, as memórias, as coisas que ele mais, assim, que fundamentam ele numa espécie de líquido que chama penseira, assim. Gente, eu não li Harry Potter, mas eu vi os filmes já tem uns 4 ou 5 anos. E Harry Potter eu quero comprar o box do Harry Potter, a nova edição. Só que, cara, muito caro, eu não tô, porque eu sou Infelizmente, livro, alucinada. livro também é caro, né? Livro, a gente precisava. Assim, eu não entendo muito, né, de mercado literário, né, esse ponto, mas infelizmente a gente sabe que livro é caro, né? Isso a gente sabe. Os e-books Pois facilitam é, um pouco, mas ainda assim também acho que dá para melhorar. exatamente. Você tocou num ponto bom aí. Os e-books facilitam. Por quê? Os e-books, eles estão ganhando uma proporção muito grande dentro do mercado, Uhum. porque são mais baratos, são mais práticos. É óbvio, não substitui o livro físico, de você Complementa, pegar, de você ter né? em Eles complementam. mãos. Exatamente. Mas muitas pessoas, muitos leitores estão preferindo os e-books, os livros digitais, por causa da praticidade do preço. E aí, Carlos, eu te pergunto, como é que você vê essa relação? Você que é escritor publicado, que provavelmente deve ter leitores que consomem os seus livros de forma digital e de forma física também. Como é que você vê essa relação? Livro físico com livro digital? Uhum. Não, acho que o primeiro ponto é que eu vou repetir o que você falou, né? Se é uma coisa que facilita o acesso e é mais barato, mano, a gente tem que aproveitar mesmo, né? Assim, não vale a pena comprar a briga com isso. Até porque eu não tenho Kindle, né? Mas quem tem o Kindle fala que é o aparelhozinho, né? O iPad, se fala que é muito bom, né? Pra ler. Eu leio no celular mesmo, né? Eu tenho um aplicativo da Kindle, eu leio no celular. No celular eu não acho muito bom, não. Mas no iPad lá falam que é bom, né? Eu leio pelo Eu, computador. Eu não leio pelo Kindle, não. Eu gosto, pelo pelo computador. computador é melhor do que pelo celular, né? Já tem um tamanho mais adequadozinho, assim, é verdade. Mas
Assim, aí se for pensar no meu gosto pessoal mesmo, né, eu prefiro físico, assim, o que eu puder ter físico, eu gosto de ter o físico, assim, eu gosto de folhear a página, eu gosto de ter o contato, o tato, assim, pegar o livro e passar na cara, Será, assim, né? A gente cheira livro, gente. cheiro do Analise livro, qual é isso mesmo. sinal. Cara, é mó Ai, é bom, muito né, bom pegar o livro aqui, também. assim. É muito bom. Ó, tá rolando o sorteio do livro do nosso autor, hein? É só printar aqui a live, mandar no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro autografado. Poemas para depois da morte. Carlos, próxima publicação, já tem alguma coisa sendo produzida? Já tem alguma data prevista ou está muito cedo para isso? Não, agora tá cedo, eu quero deixar esse meu livrinho aí ganhando quanto. Eu tô escrevendo algumas coisas, de poemas também. Tô pensando em escrever algumas coisas que não são poemas também, mas nada muito certo ainda. Mas nada assim com data específica para lançar, não. Eu sei que eu vou fazer um terceiro livro de poemas em algum momento, isso é de certeza. Assim, é uma questão de tempo. Mas eu não tô com pressa assim também, né? Eu continuei escrevendo, eu tenho várias coisas que eu já publiquei até no Instagram que não estão nesse livro, né? E no Medium também, lá no, na Fazer Poesia, que são mais recentes do que esse livro, mas nada que eu ainda queira juntar, né, num terceiro livro por enquanto. Por enquanto. Que maravilha! Então teremos que aguardar. Lembrando que o livro é tema de episódio no podcast literário do livro Não Me Muito bom Livro, episódio, hein, inclusive. que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. A mesma coisa é essa live. A live vai estar disponível em todas as plataformas. Para quem não sabe, agora você consegue assistir live pelo Spotify. Então, a Olha live só, eu não com o sabia. nosso autor. É Ó, mesmo. tá vendo aí? Então, quem tem Spotify e quiser assistir a live por lá, pode assistir, não tem problema nenhum. O nome é Do Livro Não Me Livro, que é o canal, tá? Que a gente promove autores nacionais. Muito bem. Carlos, qual é o teu Instagram? Para quem quiser te seguir, conhecer o seu trabalho, fala pra gente. É meu nome, é Carlos Henri, underline GF. O Henri Eu é vou com I, marcar o autor. é I. Que tem gente que escreve com Y, mas é com I. Carlos Henry, arroba. Eu vou marcar o autor aqui na live, tá, gente? Então, quem não pegou aqui o Instagram, não se preocupe, ele estará devidamente marcado na live. E quem Mas quiser já que chegar vocês lá é ouviram, muito bem-vindo, viu? Fiquem à vontade, já gente. Tem algumas corre coisas lá e já legais para darem segue uma o nosso olhada. escritor. Você escreve mais coisas lá pelo Instagram, né? O principal é poesia, assim, é porque eu tenho mais eu tenho dois outros Instagrams assim de poesia também que eu uso, mas o principal ali é poesia. De vez em quando eu coloco alguma coisa médica. Eu não gosto de colocar muito da minha vida pessoal, não. Eu não sou muito da vibe de jogar minha vida pessoal nas redes, não. Mas Eu muito sou um pouco bem. mais reservado. Mas principalmente poesia e um pouco de medicina, às vezes. E política também. Depois lá E política, no porque né, é importante. é importante. Coloca os arrobas. Eu vou marcar o seu normal, mas se você quiser, pode disponibilizar lá os outros arrobas. Aí tu coloca nos comentários que o pessoal já começa a seguir as suas páginas. Não tem problema nenhum, se você quiser, né? Tá? Claro, claro. Eu coloco sim. Combinado. Agora, aonde as pessoas conseguem comprar o teu livro, adquirir o e-book, livro físico? Uhum. Como é que tá isso? Ó, se para quem for me seguir no meu perfil, eu deixei lá na bio mesmo, né? Só pegar no link do Linktree, tem ó, todos os links. Mas tá de boa. Tem na Amazon tanto o físico quanto o e-book, tem na estante virtual, tem no Clube de Autores e tem no site da editora também, o próprio site da editora, a Filos, editora. O Filas site da editora é isso, filoseditora.com.br. Muito bem. É, o e-book está disponível também, né? Isso, tem. Tá disponível tanto no Clube de Autores quanto na Amazon tem o e-book também.
Muito bem. Então, vocês têm aí as duas versões, digital e a física. Tem para todos os E gostos. qualquer coisa podem Querido, falar comigo também, eu fico à disposição. mande direct para o nosso autor. Vai sair resenha do livro, porque eu vou lê-lo amanhã. Só que eu leio em meia hora, eu leio esse E livro eu vou querer lindo. saber qual poema que você gostou mais. E qual menos. Ou qual que você gostou mais, qual que você gostou menos. Está comigo. Menos eu acho difícil, porque eu amo poema. Eu acho que o poema mexe comigo de um jeito, porque eu vejo pelos olhos do escritor como que ele enxerga o mundo. E às vezes eu identifico muitas coisas. Eu falo, nossa, eu tenho tanta coisa em comum com essa pessoa. Legal, Ele eu quero enxerga, saber. Interessante. entendeu? Poema é um presente quando eu recebo, porque eu amo poema, poesia, eu acho sensacional. Mas eu vou lhe dizer, não se preocupe, a resenha vai sair em breve, tá, gente? Olha que capa linda. Carlos, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo? Muito bem. Você, né, aliás, é um ótimo entrevistador. Você é muito simpática, viu? É um fofo, né, gente? É um fofo. Querido, quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade. Você vir aqui conversar com a gente, falar sobre o seu livro, o processo de escrita, criar essa ponte com os leitores, os seguidores. Dizer para você que eu só desejo sucesso, tanto na medicina quanto na escrita. O espaço está aberto para você voltar quantas vezes você quiser. Legal. Traga o seu outro livro, que eu quero mostrar o seu outro livro para as pessoas. Legal. E acho que essa forma de você expressar, temos que falar sobre a morte, é muito importante. As pessoas precisam se abrir para a única coisa concreta que a gente tem na vida, que é a morte, seja em forma de poesia, poema, contos ou ficção. Mas é muito importante que a gente tenha escritores nacionais que Minha abram mãe tá esse leque. dando parabéns aqui. Muitíssimo obrigada, tá? Então, deixa eu agradecer também, né? Porque, assim, tão importante quanto falar da morte é falar sobre literatura, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho e pelo incentivo à nossa literatura nacional, né? Que geralmente, infelizmente, algumas pessoas não valorizam tanto, mas que a gente está aí na luta, né? Para dar cada vez mais valor para ela, né? E pessoas como você são fundamentais. Fundamentais. Muitíssimo obrigada, gente. Ó, lembrando que eu vou ver quem foi o ganhador, a ganhadora do sorteio do livro do nosso autor. Eu vou mandar tudo para você e vou deixar ele marcado, tá? Beleza. Gente, quero agradecer a todo mundo, dizer que daqui a pouco eu volto, porque tem mais 2 lives hoje. Até o dia 15 de janeiro, a gente vai ter live aqui com muitos autores e autoras. Tem muita gente boa esse mês, então, e muitos sorteios, tá? Então não percam as lives. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu fico muito feliz em ter aí vocês como seguidores, que acompanham o trabalho, conhecem, dão oportunidade, vocês que dão oportunidade para nós, autores, de sermos divulgados. Porque se não tivermos leitores, a gente continua nadando, nadando e morrendo na praia, tá? Carlos, beijo, obrigada, Beijão, tá? Monique. Muito obrigado, viu? Muito prazer. Se cuida. Você também. Beijo, gente! Tchau, tchau.